Gênesis 35. Gênesis capítulo 35, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Abra sua Bíblia, por favor. Gênesis 35, 1 a 7. E disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantamos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me apareceu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então dera Jacó todos os seus deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhanças, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamado Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar ao lugar chamado El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Que o Senhor, por essa palavra, meus amados, fale ao nosso coração nessa noite. Louvado seja Ele pela palavra, pela Bíblia Sagrada, pela palavra santa. Louvado seja Ele porque a sua palavra santa, ela nos fala todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. A palavra é viva, a palavra é poderosa, a palavra é eficaz, a palavra, ela é espada cortante que vai até a divisão da alma e do espírito, que nós não conhecemos, mas somente Deus conhece, somente a palavra pode alcançar. A palavra, ela é bússola para a nossa vida, a palavra, ela é luz para o nosso caminhar, a palavra, ela é direcionamento para a nossa jornada. Portanto, nessa noite, que a palavra de Deus possa falar ao meu, ao seu, ao nosso coração, no nome de Jesus, amém? Amém, amados? Amém, gente? Estou falando da palavra, da Bíblia Sagrada, amém? Amém. Tema da mensagem dessa noite: de volta a Betel. De volta a Betel. Está configurado em nós, em nossa mente, na nossa vida, que nós temos que dar passos para frente. Isso não é errado, isso é verdade. Nós temos que dar passos para frente, nós temos que avançar. Isso está correto, isso é verdade. Precisamos agir assim, realmente. Mas chama a sua atenção para o fato de que em alguns momentos da nossa vida nós precisamos voltar, nós precisamos recuar, nós precisamos descer. Também faz parte da nossa vida, da nossa existência. Em alguns momentos precisamos recuar, precisamos descer. Isso não é errado, pelo contrário, isso é nobre. Há uma canção do antigo grupo chamado Rebanhão, que nós cantamos muito nas igrejas, nos nossos cultos, e um trecho da música diz assim: quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir, vou regressar ao caminho. Quem lembra dessa canção? Você lembra, né, Mar? Linda canção. Eu quero voltar ao primeiro amor, voltar ao início de tudo.
Deus disse a Elias um dia, depois que Elias venceu os profetas de Baal, e depois que Elias venceu a sua própria crise existencial, Deus disse assim a ele: volta para o caminho de onde você veio, volte para o caminho de Damasco. Jesus, lá na carta à igreja de Éfeso, ele vai dizer: tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor, que abandonaste as primeiras obras. Arrependa-te e volte ao primeiro amor. Você está percebendo, querido, que ter que dar passos para trás na vida, na intenção de reconstruir, na intenção de consertar, não é vergonha, pelo contrário, é necessário, é nobre. Eu vou repetir: ter que dar passos para trás na vida, na intenção de reconstruir, de consertar, não é vergonha, pelo contrário, é necessário, é nobre. E talvez eu esteja falando nessa noite a você, que precisa hoje dar passos para trás, que precisa hoje descer, que precisa hoje recuar, que precisa hoje voltar, por coisas que ficaram lá atrás. E talvez hoje você tenha que voltar a Betel. O personagem da nossa história é Jacó, um dos 3 patriarcas de Israel, ou seja, um dos 3 pais da nação de Israel, neto de Abraão e filho de Isaac. Vou precisar por alguns minutos da sua compreensão para reconstruirmos um pouco a história de Jacó, ou relembrá-la, para a gente poder avançar na mensagem. Eu sei que você conhece bem a história desse patriarca chamado Jacó, mas eu vou precisar relembrar alguns pontos da sua vida para que possamos então avançar na mensagem. Pois bem, seu nascimento: Jacó é gêmeo de Esaú. Ele, quando nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão. E por favor, se algum dia você ouviu falar que Jacó significa usurpador, Jacó não significa usurpador. Jacó significa aquele que agarra ao calcanhar, porque assim ele nasceu. Ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú. A história diz que Jacó enganou seu irmão, seu pai, para receber a bênção da primogenitura. Faz parte da sua história. Fugiu de casa levando um sentimento de culpa, de rejeição, um perdão que não aconteceu, um conserto que não houve. Faz parte da vida, da história de Jacó. Andou muitos quilômetros até ser parado por Deus. Isso está lá em Gênesis capítulo 28. Cansado, dormiu com a cabeça em uma pedra e sonhou com uma escada que tocava os céus, e anjos subiam e desciam dessa escada. Essa escada nada mais representava na vida de Jacó a trajetória que ele teria pela frente. Era Deus dizendo: sua jornada não vai ser fácil, mas pode ter certeza que eu abri o céu, eu derramei a minha graça na sua jornada, você não está sozinho. Jacó também chega a Harã, lugar da sua fuga. E quem aqui não tem um lugar de fuga? O lugar onde Deus abriga. E por favor, não confunda lugar de fuga, de fugir por causa de um pecado, com lugar de fuga, um lugar onde nós precisamos para respirar, um lugar que precisamos para raciocinar, um lugar que precisamos para refazer algumas coisas na nossa vida, um lugar que nós precisamos deixar Deus agir e esperar por Ele. Jacó teve esse lugar em Harã, na casa do seu tio Labão, irmão de sua mãe Rebeca. Na casa de Labão, em Harã, ele ficou rico. Ele construiu uma riqueza, casou-se com Raquel, ou melhor, quis casar-se com Raquel, uma das filhas de Labão, mas recebeu Lia primeiro, depois teve o seu casamento com Raquel. Ele possuiu então na casa de Labão ovelhas, gados e servos. Depois de alguns anos, ele resolve voltar. Agora não mais aquele homem fugitivo, agora não mais aquele homem que estava
fugindo sem nada, chegando em Harã sem nada, nada no bolso, nada no seu borná, na sua sacola, se fosse hoje, apenas e tão somente uma esperança de que Deus estaria com ele na sua jornada. Ele agora, depois de 20 anos, volta, incomodado, porque ele precisava consertar o passado. Olha aí, 20 anos depois ele quer voltar porque ele precisa consertar o seu passado. Tem coisas na vida que ficam paradas no tempo, esperando o momento de retorno para que seja então estabelecido um conserto para avançar. Eu vou repetir. Tem coisas na vida que ficam paradas no tempo, e nós precisamos voltar e consertar para que a vida então possa prosseguir. Se tem alguma coisa parada no seu tempo que você precisa consertar, volte. Se tem alguma coisa lá no seu passado que precisa consertar, volte lá e conserte, porque senão a sua vida não vai prosseguir. É preciso, é necessário um conserto lá no passado para a sua vida prosseguir em um futuro de esperança e segundo a vontade e o propósito de Deus. Posso ouvir um amém? Amém, amém, gente? Amém. Glória a Deus. Para fechar esse momento assim de resumo da história de Jacó, ele retorna depois de 20 anos, ele tem 2 encontros. E que encontros? Que encontros? Primeiro, ele se encontra com Deus de uma forma especial. É o seu segundo encontro. Ele encontra-se com Deus, mas agora ele não encontra para receber um consolo, fortalecimento para caminhar na sua jornada. Ele encontra-se com Deus para ter a sua experiência pessoal com Ele. Afinal de contas, Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Ele é filho de Isaac e é neto de Abraão, mas Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Ou seja, ele encontra-se com Deus porque ele sabia que o seu pai tinha experiência com Deus, seu avô tinha experiência com Deus, mas ele ainda não tinha. Ele luta com Deus a noite toda, e na virada do dia, ou melhor, no raiar do dia, ele sente o toque de Deus, que toca a sua coxa, toca a sua alma. Ele diz assim: hoje eu tive um encontro com Deus, hoje eu vi Deus face a face, e a minha alma, não do meu pai, não do meu avô, a minha alma foi salva. Amém? Mas ele tem um outro encontro, querido. Que encontro? O encontro com seu irmão Esaú. Diz a Bíblia que Jacó era acostumado a ter os anjos como sua companhia. Jacó tinha 2 costumes na vida: sonhar e ter os anjos como companhia. Jacó via anjo toda hora. Ele sabia que os anjos estavam perto dele toda hora. E os anjos ajudavam Jacó em tudo. Chegou um momento que Jacó assim pede para que os seus servos vão à frente vigiar seu irmão Esaú. Quem está comigo aqui, diga amém. Então ele pede para que os seus servos vão à frente para ver como é que estava o seu irmão Esaú. E diz a Bíblia que os servos voltam e diz assim: Jacó, seu irmão está aí com um exército enorme, grande. Ele vem em sua direção. O que Jacó vai fazer? Vai pedir ajuda a quem? A quem? Aos anjos de Deus. Como se dissesse: vocês podem me ajudar? Afinal de contas, eu tive encontro com Deus agora, eu agora sou salvo. E se Jacó pudesse citar um salmo, ele citaria o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Os anjos do Senhor acampam ao redor do que os tem, me livra. Se Jacó pudesse citar um salmo, ele citava o Salmos 91. Mas os anjos dessa hora, nesse momento, não foram à frente. Por que os anjos não foram à frente? Simples, não era para ir. Não era para os anjos chegar para Esaú e dizer: Esaú, ó, Jacó está vindo aí, nós estamos aqui protegendo o Jacó, nada vai acontecer com ele, ele não será tocado, pode ficar tranquilo que você não vai ter problema, Jacó, seu irmão não vai fazer nada com você. Os anjos não fazem nada. Por quê? Porque naquele momento Jacó não precisava de anjo, Jacó precisava de perdão, de liberar
e de receber perdão. Os melhores momentos da nossa vida, irmãos, não são aqueles que nós precisamos de algo que Deus pode fazer, ou até mesmo dos anjos que fazem para nós ou por nós que nós não vemos. Os melhores momentos da nossa vida é quando nós encontramos face a face com Deus e encontramos face a face com o próximo. A Bíblia diz que quando Jacó se encontra com Esaú, ele coloca à frente, os anjos não estão à frente. Então, para tentar pela última vez aplacar a ira do seu irmão, já que os anjos não quiseram ir, ele coloca à frente suas mulheres, seus servos, todo o rebanho, toda a riqueza. Ele coloca à frente ainda com medo do seu irmão. E a Bíblia diz que quando Esaú olha para aquilo tudo, que é isso aí, meu irmão? É tudo teu, meu irmão. É tudo teu servo. Como se dissesse: eu estou aqui pagando pelo seu perdão. Eu estou me colocando como teu servo para o teu perdão. E a Bíblia diz que Esaú pula no pescoço de Jacó, beija Jacó e diz para ele: não precisa, meu irmão, já tenho bastante, é tudo teu. Sabe o que Jacó responde para seu irmão Esaú? Meu irmão, eu acabei de ter um encontro com Deus face a face, e eu sei o que significa perdão, porque Deus me perdoou. E hoje eu vejo o teu rosto como vejo a própria face do Deus que acabei de ver lá atrás. Eu vou repetir que eu acho que você não entendeu. Sabe que Jacó responde para Esaú, depois que ele beija seu irmão e seu irmão libera perdão, ele diz assim: veja o teu rosto como veja a própria face de Deus. E por que Jacó disse isso? Porque ele acabou de receber o perdão de Deus. Quem recebe o perdão de Deus, libera perdão para o próximo, recebe perdão do próximo. E quem recebe perdão, vê Deus face a face. Terminamos essa história, entramos aqui no texto, porque falta alguma coisa na vida de Jacó. A história diz que depois de muitos anos, a vida de Jacó ganha assim um contorno de tranquilidade. Cuidado com a tranquilidade, cuidado com a acomodação, isso é perigoso. Aí você poderia dizer: Jacó está velho, aposentado, e todo aposentado velho quer sentar, desfrutar da sua aposentadoria. Deus não aposenta ninguém. O reino de Deus não aposenta ninguém. Não existe aposentadoria no reino de Deus. Você pode estar com suas forças caídas, você pode não ter mais forças para caminhar, você pode não ter forças para falar, mas você tem uma mente que é a mente de Cristo. Você tem a oração para fazer. Você tem um coração segundo o coração de Deus. No reino de Deus não tem aposentadoria. No reino de Deus não existe a palavra acomodação, aposentadoria. Jacó chega no momento da sua vida, meus irmãos, que tudo lhe ia bem, estava tudo tranquilo. Até mesmo a tragédia que sobreveio em sua vida, ou seja, quando a sua filha Diná foi violentada por Siquém, até mesmo essa tragédia, onde a sua filha Diná foi violentada, tinha sido superada. O que faltava na vida desse homem? Rico, cheio de bens, uma família linda, uma família preciosa, patriarca, encontro com Deus, tinha visão de sonhos, tinha a linguagem dos sonhos, via anjo toda hora, era íntimo de Deus, mas chegou no momento que acomodou-se. O que faltava para ele? Diga comigo: o que faltou ou faltava para Jacó é voltar a Betel. A gente precisa louvar muito a Deus. A gente precisa agradecer muito ao Senhor. Porque até mesmo quando nós ficamos assim no estado de acomodação, quando a gente pensa que está tudo bem, que não falta nada, que a nossa relação com Ele está boa, perfeita, maravilhosa. Para não dizer perfeita, fiquemos apenas com maravilhosa, que perfeita nunca será. Mas Deus olha diferente. Deus olha com os olhos da graça. E com os olhos da graça, Deus sempre olha para nós e diz: está faltando alguma coisa. Entrando no texto, Deus vai falar com Jacó e vai dizer: levanta-te,
sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Três palavras Deus dá aqui a Jacó. Não são as 3 palavras que eu quero compartilhar no corpo da mensagem. 3 palavras resumem assim o que Deus está falando com esse homem. Primeiro, levanta-te. Significa dizer que ele estava prostrado, sentado, acomodado. E tem hora, meus irmãos, que Deus vem assim, fala com a gente, nos sacode: levanta. Você conquistou algumas coisas na vida, você tem algumas conquistas, mas está faltando alguma coisa, levanta. Sai da acomodação. E ele ainda diz: sobe a Betel. Geograficamente, Jacó estava embaixo, precisava subir. Subir significa dizer: vai a um lugar especial. Sobe a minha presença. E é isso que a gente precisa fazer: subir. Porque acima de nós tem sempre algo especial de Deus. Acima de nós tem sempre algo poderoso em Deus, de Deus. A gente desce para se humilhar, a gente desce para se quebrantar, a gente desce na nossa natureza humana, na nossa miserabilidade, mas a gente sobe na fé, a gente sobe na adoração, a gente sobe nas asas da fé, porque acima de nós tem sempre algo especial de Deus para a nossa vida. E aí Deus vai dizer: você vai habitar em Betel, você vai fazer a sua tenda lá, você vai fazer a sua casa neste lugar. Vamos imaginar assim. Imagine Jacó tendo uma casa boa, 5 quartos, 3 suítes, uma piscina, um jardim maravilhoso. Se gostasse de bicho, tivesse cachorro, estou colocando dentro da nossa realidade contemporânea. Claro que não era assim. Aí Deus fala assim: você vai largar essa casa que você tem aí e você vai voltar a fazer tenda. Porque o que mais importa não é a casa que você tem. O que mais importa é você fazer a minha vontade. O que mais importa para nós, irmãos, não é ter as coisas. O que mais importa para nós é estarmos próximos de Deus e fazer a sua vontade. O que quer dizer Betel? Betel significa dizer casa de Deus. Betel é o lugar onde Jacó teve o seu primeiro encontro com Deus. Numa cidade chamada Luz, ele dá esse nome, Betel, casa de Deus. Deus esteve aqui, Deus me visitou. Esse lugar é a casa de Deus. Esse lugar, Deus apareceu a mim. E eu quero fazer 3 perguntas nessa noite. Eu tenho aqui 3 perguntas, 3 reflexões, baseadas aqui nessa experiência de Jacó. Eu quero fazer com você essas 3 reflexões. E gostaria que você, por favor, levasse a sua mente atrelada, agarrada à palavra de Deus, no nome de Jesus. Sei que a nossa mente é limitada. Há quem diga que em uma palavra, um sermão, um ensino, a pessoa só consegue guardar ou manter a mente concentrada 17 minutos.
Então quero, por favor, que você vença pela disciplina o limitado da nossa mente, 17 minutos. Eu quero que você fique comigo na palavra agora, porque Deus tem uma palavra para nós ainda nesse texto. Posso ouvir um amém? Amém? Quero fazer essas 3 reflexões com você. A primeira pergunta: o que representava para Jacó voltar a Betel? O que representava para Jacó voltar a Betel? Voltar a Betel é voltar às lembranças do passado, voltar ao momento da fuga, voltar ao momento em que laços foram interrompidos. Lógico, evidente. Voltar ao lugar onde Deus apareceu quando ele fugia do seu irmão, assim está escrito no texto, ainda no primeiro versículo. Significava dizer, depois de anos, voltar a um lugar de laços rompidos. Quando Jacó foge de casa, ele rompe laços com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seus amigos. É difícil voltar ao passado e se deparar com situações que não foram tratadas. Muito embora isso já tinha acontecido na vida de Jacó, mas voltar a Betel significa dizer, um dia eu saí de casa, fugido do meu irmão. Mas sabe, voltar a Betel também tem um outro significado. Voltar a Betel significava dizer, voltar a um momento de experiência com Deus. Aleluias. Sim, voltar a Betel era relembrar de um passado onde os laços foram cortados e as feridas foram abertas. Mas voltar a Betel significava dizer, voltar a um lugar onde tive uma experiência poderosa com Deus. Betel é lugar de encontro com Deus. Betel é lugar de fortalecimento, lugar de reencontro. Betel é lugar de lembrar que o céu está aberto e que Deus está na jornada, aleluia. Betel é lugar de renovar a esperança. Betel é lugar de relembrar do compromisso feito com Deus. Se Deus for comigo nessa jornada, me dá sucesso nela, eu vou voltar para cá, vou fazer um outro altar, vou dar o dízimo. Betel é lugar de fortalecimento. Betel é lugar de avivamento. Às vezes, meus irmãos, vamos levando a vida e as experiências com Deus vão se tornando cada vez mais raras. A vida vai nos conduzindo assim, com tarefas, com obrigações, com agendas a cumprir, compromissos, momentos de lazer, preocupações com filhos, doenças. E chega um momento que a gente pode esquecer de que Deus nos apareceu na nossa jornada com a graça dele e nos interrompeu de caminharmos sem ele. Você lembra do dia que você teve a sua experiência com Deus, a sua primeira experiência com Deus? Você lembra daquele dia em que você estava com seu coração tão cheio de angústia, de sofrimento, que você fez uma oração e Deus te visitou e consolou você e ainda disse assim, eu estou contigo nessa jornada. Você lembra disso? Ou será que você não teve nenhuma experiência com Deus nesse sentido? Porque para Jacó, voltar a Betel significava dizer, eu estou voltando ao lugar onde tive a minha primeira experiência com Deus e isso vai ser maravilhoso para mim. E aí, se Jacó vivesse em nossos dias, ele cantaria com certeza a música do rebanhão. Quero voltar ao início de tudo, rever meus conceitos e valores. Eu vou
reconstruir. Quero voltar ao primeiro amor. Talvez o que esteja faltando na sua vida não é de uma experiência nova. O que está faltando em sua vida é voltar lá atrás e viver a experiência que você teve com Deus, a primeira, a segunda, que você, por causa das suas acomodações, por causa das suas obrigações, por causa das suas questões pessoais, você esqueceu. E Deus nessa noite está te visitando pela palavra, dizendo: volta, vai lá atrás, onde eu te visitei, onde eu falei com você, onde eu segurei na sua mão, onde eu disse para você: eu estou contigo, eu não vou te deixar, eu sou o teu Deus, eu sou a tua companhia, eu sou o teu pai, eu não vou te deixar, eu sou um Deus que te enche do meu amor, da minha graça. O que está faltando para você não é de uma experiência de agora, talvez está faltando na sua vida, é você voltar lá atrás, e você ver que aquele Deus que apareceu a você, é o mesmo que tem agora para você um momento de conserto, e um futuro maravilhoso na tua vida. Segunda reflexão que eu quero fazer com você nessa noite: o que Jacó precisava fazer para ir a Betel? Voltar a Betel significava dizer, voltar às lembranças difíceis, mas também voltar ao momento onde eu tive a minha primeira experiência com Deus. Mas para ir a Betel ele precisava fazer algumas coisas. Sabe o que eu acho interessante? Depois que Deus fala o que Jacó precisa fazer, Deus não fala mais nada. Deus chama o seu servo e diz essas três coisas para ele que eu já falei para você. E Deus não precisa falar mais nada. Se você observar, você vai ver que Jacó toma uma atitude que Deus não falou. Versículo 2: disse Jacó a sua... O que está escrito na sua Bíblia? Você fechou a Bíblia? Abra, por favor. Versículo 2: então disse Jacó a sua... Sabe, irmão, o que Deus tem para você, tem para a sua família também. Voltar a Betel não é sozinho, é com a família. Quando nós temos intimidade com Deus, quando nós temos os ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus, tem coisa que Deus não precisa falar, a gente já faz, porque sabe que está errado. Porque a gente sabe que precisa fazer. Voltar a Betel é um direcionamento divino. Mas para ir a Betel, precisava fazer algumas coisas. Está escrito no texto. Primeiro, lançar fora os deuses. Não dá para voltar a Betel sem lançar fora os deuses. Isso fala de conserto. Deus não divide sua glória com ninguém e com nada. Dentro da casa de Jacó, da família de Jacó, Deus era dividido. Tem que consertar. Tem que jogar fora os deuses. Você quer viver uma experiência nova com Deus, irmão? Porque voltar a Betel é ter uma nova experiência com Deus. Se você quiser uma experiência nova com Deus, joga fora os deuses. E onde eles estão? Não sei. Eles podem estar na tela do seu telefone. Quer ter uma experiência nova com Deus? Você e sua família, joga fora os deuses. O que Jacó precisava fazer para voltar a Betel? Em segundo lugar, purificar-se com a sua casa. Purificai-vos
purificai-vos. Isso fala de arrependimento e santidade. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e sem santidade ninguém verá a Deus. Quer viver uma experiência com Deus? Quer ver Deus como você nunca viu? Ou quer ver Deus de novo? Santidade. 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 O que Jacó precisava fazer para voltar a Betel? Terceiro, mudar as vestes. Ele chama toda a sua família e diz assim, ó, troca todo mundo de roupa. Muda, veste todo mundo. Por que mudar de vestes? Simples. Eles estavam saindo das suas casas e teriam que enfrentar o deserto. Roupa de deserto. As vestes que eles usavam eram vestes que representavam acomodação. Para voltar a Betel, tinha um caminho de volta, tinha deserto para enfrentar. Veste na Bíblia representa mudança de comportamento. Lembra do filho pródigo? O que o pai mandou fazer quando ele chegou a casa? Joga essa veste fora, bota outra, porque essa que está com ele é vestes de pecado. Bota outra roupa nova, bota a veste de reconciliação, de conserto. Quer ter uma experiência com Deus, irmão? Te interessa ter experiência com Deus? Talvez não seja do seu interesse, do seu agrado, ter uma experiência com Deus, ou uma nova, ou ter uma outra que você nunca teve. Talvez não te interessa. Porque assim, irmão, parece que o mundo, as pessoas de hoje, os crentes de hoje, não há interesse em ter experiência com Deus. O que interessa é estar na igreja, fazendo alguma coisa, cantando, levantando a mão, cantando louvor, fazendo uma tarefa, e talvez não interessa ter experiência com Deus. Ei, a vida não é feita de tarefas, a vida é feita de experiência com Deus. Se te interessa ter experiência com Deus, se te interessa voltar a Betel e ter uma nova experiência com Deus, mude as vestes. Você é peregrino. Você é peregrino. Você está em uma jornada. Você vai enfrentar deserto. O que Jacó precisava fazer para voltar a Betel? Em último lugar, ter uma atitude. Eu chamo a sua atenção para o versículo 5. Olha o versículo 5. Tendo ele partido, vírgula, e eu paro na vírgula. De propósito. Porque vírgula é apenas uma pausa. Mas, de forma proposital, eu vou parar. Ele teve a atitude de partir. Porque ele sabia que Deus tinha uma experiência nova para ele, agora para a sua família. Não era apenas para ele. E o lugar onde ele estava, ele sabia que a sua presença influenciava. E o restante do texto vai dizer que quando ele sai com a sua família, o terror de Deus invadiu as cidades. Dá para você entender o que você representa quando você tem a sua vida na presença de Deus? Quando você é de verdade servo de Deus? Dá para você entender quem você representa quando você tem uma vida como Jacó tinha, e agora ainda melhor ou ainda maior?
Você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Mas aonde colocamos a planta do nosso pé, o lugar onde nós estamos é abençoado. O que fazemos influencia as pessoas. Por causa de um justo, Deus pode reter a sua ira. Por causa de um justo, Deus não traz juízo. Lembra de Ló? Quando Jacó sai em direção a Betel, o juízo de Deus acontece em todos os lugares. Ele só precisou sair. Meu querido irmão, tudo que você precisa é de uma atitude. Atitude de ir para o lugar onde Deus quer que você vá. Posso ouvir um amém? Amém. Última pergunta que eu tenho para refletir com você nessa noite. A primeira, o que representava para Jacó voltar a Betel? A segunda, o que ele precisava fazer para voltar a Betel? A terceira pergunta, eu quero refletir com você nessa noite. O que Jacó fez em Betel? O que ele fez em Betel? Diga comigo, Jacó fez o que Deus pediu. Diga de novo, Jacó fez o que Deus pediu. Você tem feito o que Deus tem pedido? Você sabe o que Deus tem te pedido? Você tem ouvido a voz de Deus a ponto de entender o que Ele está te pedindo? De novo, você tem feito o que Deus tem te pedido? Ou ainda, você tem entendido o que Deus está te pedindo? Mais uma pergunta: o que tem impedido você de ouvir a voz de Deus e entender o que Ele tem te pedido? O que Jacó faz em Betel? O texto diz, no versículo 6, assim chegou Jacó à luz, chamado Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. Diga comigo, Jacó agora não estava sozinho, estava com a sua família e com o seu povo. Vou repetir o que eu disse antes. O que Deus tem para você, não tem apenas para você, tem para a sua família e para o povo dele. Eu vou repetir, o que Deus tem para a sua vida não tem apenas para você, tem para a sua família e para o povo dele. E o povo dele está aqui nessa noite, é a igreja dele, louvado seja ele. Então o que Jacó faz em Betel? Você pode reparar que lá no versículo 1, Deus diz assim: levanta, sobe a Betel e habita ali. O versículo 7 não diz que Jacó agora estava habitando ali. É claro, é simples, já estava. A essência do que Deus pediu a Jacó é uma coisa: um altar. O que Jacó foi fazer em Betel? Aqui comigo, por favor. O que ele vai fazer em Betel? O que Deus pediu. E o que Deus pediu? Um altar. O que mais Deus nos pede? Deus nos pede nossos bens? Sim. Deus nos pede nossos talentos? Sim. Nossos dons? Sim. Mas o que mais Deus deseja de nós é vida no altar. O que mais Deus deseja de nós é vida no altar. É pedir muito para que você tenha uma vida no altar.
Haja visto que o filho dele morreu em um altar por você? Vou repetir. É pedir muito. Haja visto que Deus deu o seu filho para morrer em um altar, ou melhor, em uma cruz por você. É pedir muito. É pedir muito para você entregar a sua vida como oferta viva. É pedir muito, meu irmão, minha irmã. É pedir muito para que a sua vida seja como um perfume suave, um aroma suave que sobe as suas narinas. É pedir muito para você colocar os seus joelhos, se entregar e chorar na presença dele, quebrantando o seu coração. É pedir muito. Mas eu chamo a sua atenção para que diz o versículo 7, caminhando assim para o final. Olha aí, por favor, qual é o nome do lugar? Está no versículo 7. Edificou ali um altar. E chamou de quê? Chamou de quê? De novo, chamou de quê, gente? Então aqui comigo, Betel significa casa de Deus. Diga comigo, Betel significa casa de Deus. Sabe o que Jacó está dizendo agora? El, Bet, El. El, prefixo El, Deus. Bet, casa. El, Deus. Colocando no nosso português, Deus, casa, Deus. Deus, casa, Deus. O que isso significa? Em primeiro lugar, Jacó está dizendo: tu és a minha casa, mas também a casa é a habitação da minha família. Porque eu não estou sozinho não, minha família está comigo. El, Bet, El. Deus é meu Deus e é Deus da minha família. Aleluia! Deus é Deus da minha vida, mas Deus é Deus da minha casa. Aleluia! Segundo lugar, El Betel significa Deus em porção dobrada. Deus em porção dobrada. A minha experiência primeiro foi maravilhosa, mas eu estou tendo uma nova experiência em porção dobrada com meu Deus. Você quer uma porção dobrada, irmão? Aleluia. Terceiro lugar, El Betel significa dizer: Deus é o Deus do meu passado, estava lá no passado, mas é o Deus do meu futuro. Aleluia. Ele lá no passado garantiu a sua presença, garantiu o seu conforto, o seu fortalecimento. Me disse que seguraria na minha mão no momento mais difícil da minha vida, quando eu fugi do meu irmão. Mas Deus também é o Deus do meu futuro. Não importa o que virá por aí, Deus está segurando na minha mão. Se você ler a história de Jacó, logo após esse momento, aqui termino, você não vai ver coisa alegre, você não vai ver uma festa, você não vai ver fogos, você não vai ver um culto regrado de uma celebração, cântico como cantamos. Você não vai ver isso, não está escrito isso. Se você continuar na leitura do texto, no versículo 8, e depois você vai perceber Jacó tendo perdas. Vou citar uma delas. Morre Raquel. E aí? Para que eu quero voltar ao passado? Para que eu quero ter uma experiência nova? Para que eu quero ter uma experiência viva com Deus? Para quê? Uma porção dobrada? Para quê? Para que tudo isso?
se eu posso amanhã ter uma experiência difícil, se eu posso ver uma grande perda. Tem muita gente entregando os pontos. Tem muita gente entregando os pontos. Sabe por quê? Porque falta experiência com Deus. Deus não te dá a graça dele, o poder dele, a glória dele, para você prosseguir na vida e ter momentos de mar de rosa. Jesus nunca prometeu para nós vida fácil. No mundo tereis aflições, mas Jesus prometeu uma coisa: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Era para você dar um amém assim mais forte. Diga amém. Amém. Então deixa eu terminar. Você sabia que nós nunca seremos perfeitos? É notório, é claro, nós nunca seremos perfeitos. A nossa tendência é assim, nossa vida sempre vai caminhar de uma forma que as coisas vão saindo do lugar. Por isso que a gente precisa de Deus, por isso que a gente precisa da graça de Deus, por isso que a gente precisa da presença do Espírito Santo. E de tempo em tempo a gente precisa de encontros. E aqui termino. Jacó só colocou a sua vida no lugar, por quê? Porque ele encontrou-se com Deus, porque ele encontrou-se com seu irmão, porque ele encontrou-se consigo mesmo em Betel, com a sua família, e por último, porque ele encontrou-se com seu filho José. Termino dizendo que a nossa vida quanto filhos de Deus, servos do Senhor, é feita de 3 coisas que resumem toda a nossa jornada. Primeiro, a nossa vida se resume em entrega. Foi a partir de uma entrega que você é salvo. A de Cristo por você e a sua por Ele. Porque se não houvesse a entrega de Cristo por você e a sua por Ele, eu e você estaríamos condenados ao inferno. Segundo, a nossa vida se resume, meus irmãos, a momentos de encontro. Encontros que Deus prepara, que Deus proporciona, para que a nossa vida seja uma jornada fortalecida. Em último lugar, a nossa vida, ela é feita de momentos de fortalecimento. Porque o Deus que se entregou por você, e você se entregou por Ele, o Deus que de tempo em tempo desce para ter encontro com você, e espero que seja diariamente, não da parte dele, porque Ele está esperando eu e você todos os dias, é o mesmo Deus que segura na minha mão, na sua mão, nessa nossa jornada rumo aos céus, nessa nossa caminhada rumo aos céus, nessa nossa trajetória rumo aos céus. É o Deus que segura na nossa mão e diz: vem comigo, você não vai chegar sem a minha presença, mas com a minha presença eu te dou forças para você chegar. Eu pergunto, você vive assim? Em um desses encontros que Jacó teve, ele precisou voltar de volta a Betel. Espero que hoje seja o dia, seu dia, de voltar, ou ainda de ter o seu primeiro, porque talvez eu esteja falando a alguém aqui que nunca teve uma experiência verdadeira com Deus. Viva. Como eu disse no início, Deus não tem netos.
O fato do seu pai ser filho de Deus não te garante ser filho de Deus. O fato da sua mãe ser filha de Deus não te garante ser filho de Deus. O fato do seu pai ser salvo não te garante ser salvo. O fato da sua mãe ser salva não te garante ser salvo. O fato do seu pai ou da sua mãe ter intimidade com Deus não garante que você vai ter. Porque Deus não tem netos, Deus só tem filhos. E talvez hoje você precisa ter a sua primeira experiência com Deus, ou ainda talvez você precisa voltar a Betel. Você está precisando voltar lá. Rever seus conceitos, seus valores. Reconstruir uma relação que ficou perdida, que ficou ofuscada, por causa de alguma coisa que te atrapalhou. E aí, é com você. Eu convido você a voltar a Betel. Voltar à casa de Deus. Não essa. Ainda que seja a casa de Deus, porque o povo de Deus está aqui. A casa de Deus é a presença dEle. Mas é lógico. Como que a gente consegue viver sem a casa de Deus, esse lugar? Não dá para viver. Porque aqui Deus se faz presente. Deus está. E nesse momento, nesse lugar, nessa casa, Deus está aqui, te esperando. Para quê, pastor? Para você reconstruir o seu altar. Para você refazer a sua jornada com Ele. Para você ter uma experiência viva com Ele. Amém? Vou pedir para você abaixar a cabeça, os irmãos vão ministrar um louvor. Não sei nem se é esse. Se não for, não tem problema. Também não falei nada para ninguém. Esqueci completamente.